Olá, eu sou o Padre Bernardo Maria e você está ouvindo uma reflexão sobre cultura católica. Hoje, dia 18 de setembro de 2022, o assunto é: o que é um sacerdote? Se quisermos compreender a identidade do sacerdote, será preciso examinar toda a tradição da Igreja, e então concluiremos que o mistério de seus profundos atributos ultrapassa o simples serviço funcional da instituição eclesial, e que é preciso olhar para o mistério do próprio Cristo. Há, de fato, como nos ensina a Epístola aos Hebreus, um único sumo sacerdote, que é o mediador da nova aliança, Cristo. Esse único sacerdote exerce o seu sacerdócio na Igreja pelo ministério dos bispos e dos padres que se sucedem no curso dos tempos, mas o sacerdócio permanece único em sua realidade, de maneira que o sacerdote é alter Christus, o outro Cristo, e simultaneamente ipse Christus, o próprio Cristo. A genuinidade do seu ser sacerdotal, em todas as épocas e em todos os lugares, residirá sempre no aprofundamento de sua identificação com Jesus Cristo. Conhecer e compreender o que é um sacerdote é importante para todos os batizados, homens e mulheres, não apenas porque as recomendações para os sacerdotes são, em sua grande maioria, recomendações para todos os cristãos, como também porque um melhor conhecimento acerca de quem é o sacerdote poderá ajudar os fiéis leigos a, diante dele, assumirem um justo comportamento que o ajude a viver à altura de sua vocação. Talvez muitos desvios e naufrágios, tão lamentáveis quanto retumbantes, pudessem ter sido evitados por uma tomada de consciência dos cuidados que essa elevada vocação sobrenatural exige do sacerdote e da real fragilidade humana na qual ele deve se desenvolver. Esses cuidados devem traduzir-se concretamente por uma certa delicadeza de comportamento no que se refere ao vestir-se, à linguagem utilizada, às atitudes e gestos e à preocupação de evitar uma excessiva familiaridade. Os sacerdotes têm necessidade de uma certa colaboração que pode e deve ser assumida por todos os fiéis. Parece importante estabelecer a premissa de que, em toda a matéria que se refere à compreensão do que vem a ser o sacerdote, as respostas, do ponto de vista doutrinal e pastoral, encontram-se, por exemplo, para citar documentos pontifícios relativamente recentes, nas exortações apostólicas de São João Paulo II, Christi Fideles Laeti e Pastores Dabo Vobis. Ao menos em algumas partes do mundo ocidental, é possível assistir a uma progressiva relativização do ministério sacerdotal, causada, por um lado, pela perda do sentido do sacramento da ordem sagrada e, por outro, pelo crescimento de uma espécie de ministério paralelo dos assim chamados, entre aspas, assistentes pastorais, que exercem um papel de guias da comunidade, vestem determinados paramentos litúrgicos visivelmente semelhantes aos do sacerdote. Há então o risco de uma clericalização dos leigos que exercem esse serviço pastoral e um objetivo ofuscamento da diferença essencial entre o sacerdócio comum e o sacerdócio ministerial. Da mesma forma, um fiel que experimenta de fato, por um longo tempo, o estilo de vida e as tarefas pastorais próprias de um sacerdote, excluída a celebração da missa e a da confissão sacramental, na realidade
descaracteriza-se como genuíno leigo e perde a sua própria identidade na vida e na missão da Igreja. Tarefas e funções de suplência tornam-se frequentemente tarefas e funções de fato, inerentes a um novo tipo de ministério, entre aspas, que se sobrepõe ao ministério dos sacerdotes. É preciso reconhecer que nos últimos anos cresceu uma corresponsabilidade e uma participação mais intensa dos fiéis, seja no âmbito da evangelização e da catequese, seja no âmbito da animação da celebração litúrgica. Todavia, ainda restam por corrigir algumas tendências que incluem o descuidado na observação das leis e das normas canônicas e uma confusão doutrinal que de fato induz a pensar na tarefa dos leigos e dos sacerdotes num plano de considerável semelhança, produzindo assim, de fato, uma mentalidade funcionalista que considera o ministério de pastor na ótica da função e não da realidade sacramental própria daquilo que efetivamente vem a ser o pastoreio. O exercício de semelhante tarefa não transforma o fiel leigo em pastor. Na realidade, o que constitui o ministério não é a tarefa, mas a ordenação sacerdotal, como diz o documento Christi Fideles Laeti, número 23, parágrafo 2. Juntamente com o objetivo de evitar a concepção funcionalista, pragmatista e utilitarista do ministério sacerdotal na Igreja, é preciso evidenciar com clareza a doutrina sobre a natureza do sacerdócio ministerial e sobre a unidade e diversificação das tarefas ministeriais a serviço da edificação do corpo de Cristo. O sacerdote foi escolhido por Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo, para ser santo e imaculado em sua presença, a fim de oferecer, na pessoa do próprio Cristo, o sacrifício eucarístico. E por esse motivo, a singular exigência de intimidade e identificação pessoal do sacerdote com nosso Senhor atinge diretamente a questão do celibato sacerdotal. Oferecendo o sacrifício de Cristo, o sacerdote oferece a si mesmo, simultaneamente, e seu coração e seu corpo pertencem, portanto, a Deus e só a Deus, de maneira que nenhuma outra relação humana pode pretender exclusividade. A Igreja Latina, reportando-se ao exemplo de Cristo, ao ensinamento dos apóstolos e a toda a tradição que lhe é própria, mantém para todos aqueles que recebem o sacramento da ordem a exigência de renunciar ao matrimônio em vista do reino dos céus. A castidade do sacerdote, contudo, não pode reduzir-se à observância de um regulamento eclesiástico. Ela é a pedra de toque e a manifestação da radicalidade e da totalidade exigidas pelo amor em sua mais alta expressão oblativa. O sacerdote de Cristo traz a marca do amor do Pai Celeste, a cujo desígnio ele adere sem reservas, desde o primeiro instante da encarnação até a morte na cruz. E esse amor do Pai é a fonte do seu amor pelos homens que virão a ser salvos. Em cada um dos sacerdotes, o amor incondicional de Cristo se traduz pelo amor a todos os que lhe são fiéis. Amor e dom caminham juntos. A estrada percorrida pelo sacerdote é entregue como um todo a Deus, sem fracionamento nem reservas, para ser transformado por Deus e estar todo inteiro à sua disposição. O sacerdote tem a obrigação de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para deixar transparecer o Cristo nele. Como já dizia São João Crisóstomo, abre aspas, a alma do sacerdote deve ser mais pura que os raios do sol, a fim de que jamais o Espírito Santo o abandone, e para que possa dizer, não sou mais eu que vivo,
mas é o Cristo que vive em mim. Fecha aspas. Sem dúvida, essa comunhão de vida com Cristo é a vocação de todo cristão que participa do mistério do sacerdócio universal de Jesus, sendo assim chamado a unir ao sacrifício de Cristo a oferenda de toda a sua vida. Caríssimos ouvintes, obrigado por terem me escutado. Demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe vocês e salve Maria.